Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Entrem no povoado de Betfagé. Chegando lá, encontrarão um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Mas se o dono reclamar? Diga ao dono que o Senhor necessita dele, mas que logo irá devolvê-lo. Ei! Por que vocês estão desamarrando o meu jumento? O Senhor precisa dele. Mas ele nunca foi montado. O Senhor precisa dele, disse que logo vai devolver. Esse é Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia! Hosana, o filho de Davi! Bendito seja em nome do Senhor! Para, mestre! Mande seus discípulos calarem! Se eles se calarem, as pedras falarão. Onde já se viu um homem desse tamanho em cima de um jumento? Ai, que coisa ridícula! Ainda se fosse um cavalo! Vocês não conseguem nada! Todos acompanharam Jesus! Cala-te! O próprio do Domingo de Ramos é o grande momento onde Jesus entra na cidade de Jerusalém e por isso é chamado de Ramos, né? Porque como as pessoas o recebiam abanando seus ramos ali, a entrada triunfal, então passa a receber este nome. Essa celebração ela é muito bonita e muito bem vivida porque ela nos recorda primeiro aquele canto de Hosana, onde se por um lado é uma forma alegre de dizer, né, Hosana, Hosana, mas também o significado hebraico dessa palavra que é salva-nos, salva-nos. Exatamente com o reconhecimento de que Jesus é o Messias que vai nos salvar e que está entrando em Jerusalém exatamente para isso. Claro, naquele tempo o povo não tinha como imaginar que tipo de salvação chegaria até nós, e hoje nós já sabemos. É por isso que o Domingo de Ramos tem dois momentos fortes, né? Um é a procissão de Ramos, como já dissemos, e a outra é exatamente o Evangelho que vai ser proclamado naquele dia, que é o Evangelho da Paixão de Nosso Senhor. É o único dia no ano inteiro, todo ano, o único dia que no domingo nós temos o Evangelho da Paixão. Por isso ele é chamado não só de Domingo de Ramos, na liturgia ele é chamado de Domingo da Paixão do Senhor,
porque é o único dia que nós vamos ler integralmente o Evangelho ali da paixão de Nosso Senhor, da sua morte. Por isso, o sentido próprio do Domingo de Ramos é esse. Mas tem outras coisas que são agregadas também a essa celebração. Algo interessante é que os ramos que são abençoados para essa procissão são aqueles que vão ser colocados dentro das casas de cada pessoa que participou e que o certo, o considerado, é que eles permaneçam ali até o início da próxima quaresma. No passado, no início da quaresma, os ramos eram devolvidos à igreja, e aí então se fazia as cinzas com as quais se eram colocados sobre as pessoas ali na quarta-feira de cinzas. Esse é um dia de alegria, primeiro porque estamos festejando que o nosso Salvador está aqui, está no meio de nós e vai ser realizado o mistério de salvação através dele, mas também é um dia de bastante reflexão, porque nós sabemos hoje, naquele tempo não, mas hoje nós sabemos de maneira muito clara que tipo de salvação será essa, que será exatamente pela violência e pela morte de um grande inocente, na verdade, o Filho de Deus, que inocentemente será ali crucificado para nos salvar de verdade. É importante recordar sempre que essa salvação ela se dá pela fidelidade, pelo amor da parte de Deus. Não é a violência que agride Jesus que salva. Não é a passividade diante da violência que salva, mas é a docilidade e a aceitação da parte de nosso Senhor, que nos ama e que nos é fiel, mesmo diante de algo tão sério, tão difícil, tão duro assim de ser vivido. Por isso o Domingo de Ramos, ele ao mesmo tempo, ele finaliza a quaresma e abre a Semana Santa, sendo o único domingo onde se proclama a paixão do Senhor. A Semana Santa celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, onde se relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no Domingo de Páscoa. Com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite da Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. Uma das cerimônias litúrgicas da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos. São 3 os óleos abençoados nesta celebração: o do crisma, dos catecúmenos e dos enfermos. O outro rito da Quinta-feira Santa é o lava-pés, onde se recorda a última ceia do Senhor Jesus. Ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. A tarde da Sexta-feira Santa é onde revivemos a dolorosa via sacra de Jesus, que culminou na sua paixão pela cruz. A cruz que é simbolizada como sinal de salvação e esperança para nós católicos. Há um ato simbólico muito expressivo e próprio deste dia, a veneração da Santa Cruz, momento em que esta é apresentada solenemente à comunidade. Ainda na sexta-feira, realizamos a meditação da Via Sacra. A Igreja nos propõe esta meditação para nos ajudar a rezar e mergulhar no mistério da flagelação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor em silêncio, porque o esposo não está mais no meio de nós, meditando sua paixão e morte, sua descida à mansão dos mortos, esperando sua ressurreição. A vigília é o momento mais esperado dos cristãos, onde a esperança é renovada. Fora da igreja, prepara-se a fogueira.
Estando o povo reunido em volta dela, o sacerdote abençoa o fogo novo. Os fiéis acendem suas velas no fogo do círio pascal e entram na igreja, o círio que representa o Cristo ressuscitado. Em seguida, a Páscoa é proclamada. É a alegria que procede da vitória de Cristo sobre as trevas. Seja feliz, Cristo ressuscitou. É Páscoa. O domingo é o dia santo mais importante da religião cristã. É quando nosso Senhor Jesus Cristo vence a morte. Portanto, é o dia em que alegres e renovados dizemos: Cristo ressuscitou. Aleluia! E como é celebrada a Semana Santa? O foco é o tríduo pascal, não é? A quinta-feira santa à tarde e a sexta-feira, que forma o primeiro dia. O sábado, o segundo dia, e o cume, o ponto alto do tríduo, o domingo da ressurreição, com a vigília pascal. Então esse é o tríduo. E um domingo antes, a gente celebra o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por que o domingo de Ramos? É que, veja, na época em que nós éramos perseguidos pelo Império Romano, a gente só podia celebrar a missa na madrugada do sábado para o domingo escondido. Então, se celebrava num domingo, o domingo da Paixão. Lia-se a Paixão do Senhor e a morte. Terminava o Evangelho com a sepultura do Senhor. E no domingo seguinte, se celebrava a Páscoa, o Evangelho da Ressurreição. Então, você tinha um domingo, domingo da Paixão, domingo seguinte, domingo da Ressurreição. Depois, quando a gente pôde fazer o tríduo direitinho, celebrá-lo direitinho, ficou então o domingo da Paixão e a sexta-feira da Paixão. Ficou um pouco dobrado. Mas olha a estrutura da liturgia. Quem for à missa no domingo de Ramos e à missa no domingo da Ressurreição, celebrou a Páscoa do Senhor. No domingo de Ramos escutou o Evangelho até a sepultura e no domingo da Ressurreição, a ressurreição do Senhor. O importante é que você vive essa Semana Santa, essa grande semana, com toda a piedade. Eu lhe peço, se programe, evite, não é? Evite a dispersão,
Semana Santa não é tempo de turismo, não é tempo de praia, não é tempo de você ter o seu programazinho. Lembre de Lucas 22, quando Jesus diz: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Esse convite é para você. Como é que se celebra a Páscoa de Cristo? Celebrando os santos mistérios, celebrando a liturgia. Não é? Nos ritos litúrgicos, nas palavras litúrgicas, nos gestos litúrgicos, de verdade, a graça nos é dada. Celebrar a Páscoa do Senhor é entrar na Páscoa do Senhor. Você entra na Páscoa através do rito, e a Páscoa de Cristo entra em você, se torna a sua Páscoa. Aí as suas mortes. Por que eu estou dizendo morte no plural? Porque é morte cada tristeza, é morte cada medo, é morte cada lágrima, é morte cada frustração. A nossa vida é mortal, é feita de mortes. Então, as suas mortes se tornam mortes em Cristo, como as suas vitórias se tornam vitórias em Cristo. E assim a nossa vida vai se tornando vida pascal. Porque não sei se você já pensou, mas a gente está em Páscoa, a gente está em passagem, e passa depressa, depressa. Aqui nós não temos cidade permanente. Por que é que a gente tem tanto medo de lembrar que aqui a gente está de passagem e que lá é que a gente vai durar para sempre? Então, celebrando a Páscoa deste ano, né, da graça, que você possa ir tornando a sua vida Páscoa em Cristo. A gente não precisa fazer plástica, lipoaspiração, maquiagem, para parecer que não está envelhecendo, para parecer que não está caminhando para a morte. O cristão não precisa dessas coisas. Sabe por quê? Porque o cristão sabe que caminha para a vida, para a plenitude, que aqui estamos de passagem e lá permaneceremos para sempre. Então viva bem a Páscoa desse ano. Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa com a missa na ceia do Senhor. Se você morar na cidade episcopal que tem a catedral, na Quinta-feira Santa pela manhã, a missa do Crisma, tão bonita. Mas o tríduo pascal começa com a missa da ceia do Senhor. Na sexta-feira, lembre de jejuar e abster-se de carne. E pela tarde, a celebração da paixão do Senhor. E na noite do sábado para o domingo, o ponto alto, a Santa Vigília Pascal com a Eucaristia de Páscoa. Viva bem a Páscoa, para que na sua Páscoa você possa entrar na glória do Cristo. Deus abençoe você. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora